dos versos 9 em diante. O contexto ali é de fato o perdão de Deus através da cruz, a justiça que Deus nos imputou gratuitamente. Embora sendo pecadores, Deus nos vestiu com uma justiça de tal forma que em Cristo Deus nos vê como justos. Isso é um mistério. Por isso que no domingo passado a frase, digamos assim, principal da mensagem foi simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador, porque sim, Deus consegue amar pecadores, tendo justificado a cada um deles. Então eles são simultaneamente pecadores, mas justificados. E Paulo então está celebrando essa boa nova que Davi já celebrava nos Salmos. Mas claro que as perguntas vêm. E aí chegamos então no versículo 9. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, os judeus, ou pagãos que foram tornados judeus piedosos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos, os gentios? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Pergunta Paulo. Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Eu poderia dizer assim, foi antes de Abraão ser judeu ou foi depois de ele ser judeu? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Note a ênfase na fé presente aqui. A fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Eu lembro, criança, daquela canção, Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Alguns aqui não são dessa época, mas eu sou. Versículo 17, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. E a esterilidade do ventre de Sara.
não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Vejam aqui esse milagre que Deus faz. E é nesse contexto de imputação de justiça que o milagre de Abraão ser pai e Sara também é relembrado. É muito comum a gente tirar esse texto desse contexto maior e falar aqui de milagres. Ok, o nosso Deus é um Deus de milagres, mas qual milagre? Qual o principal milagre do qual Paulo aqui quer falar? Versículo 23, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre o tema da justificação por fé, não dá para ir direto ao capítulo 5. Tem que voltar ao 4, porque aqui Paulo é claríssimo sobre a imputação da justiça, que é acreditar a você alguma coisa que você não fez por merecer. Ou seja, não era só por causa de Abraão que isso foi escrito, mas também por nossa causa. Nossa causa, quem? Os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, esse é um tema importante. O nosso status diante de Deus. O último vídeo que, inclusive, nós postamos em nossa página no Instagram teve a ver com isso, o nosso status diante de Deus. Não somos nós que constituímos esse status, é Deus quem nos dá. Você não se torna filho, você é tornado filho. E a gente não pode esquecer dessa posição de filho, por meio de Jesus, não por méritos nossos. Quando é por méritos nossos, a gente sempre está em dúvida. Quando é Jesus quem o faz, é um estado duradouro, justificados. Agora temos paz com Deus, vai começar Paulo no capítulo 5. Mas por quê? Porque é uma justiça imputada, não foi conquistada. E a gente precisa ser lembrado dessa verdade o tempo todo, porque a gente tende a olhar para nós mesmos e se sente menos, incapaz. E essa foi uma das grandes sacadas da reforma de fato, quando as pessoas tinham muita dúvida sobre a sua salvação, exatamente porque olhavam para si. Introspecção profunda, como Lutero fez e outros, até que o Lutero entende que a justiça é externa, ela é dada, não depende de sentimento, não depende de percepção, é uma justiça externa, uma obra externa que me é dada, compartilhada, com a qual eu sou revestido, e eu sou filho de Deus, ponto. Então, se você crê na obra de Cristo como redentora da sua vida, se você se deu conta que é pecador e não há salvação fora de Cristo, você é filho de Deus. No versículo 9, Paulo ainda está pensando na bem-aventurança do perdão, que ele lembra através dos Salmos. Ao retomar então a discussão do que Abraão alcançou ou conseguiu no versículo 1. Essa bem-aventurança do perdão, meus irmãos, é somente para quem é circunciso, judeu, ou também para os da incircuncisão, gentios? Talvez a grande maioria de nós aqui. A visão que Paulo vai querer combater aqui, aí que está, era de que a fé de Abraão incluía a circuncisão. Então se dizia que para você ser um filho de Abraão de verdade, você também tinha que ser circuncidado.
Os judeus viam a circuncisão como um sinal de que o homem era membro da nação judaica. Era um símbolo religioso e cultural da condição de pertencimento ao povo de Deus. Pensando assim, se esse fosse o caso, se a justiça ou justificação de Deus foi atribuída a Abraão quando ele foi circuncidado, conforme o versículo 10, então seria possível dizer que ele descobriu uma atitude, um comportamento, um ato sobre o qual ele baseava a sua justiça, que é a circuncisão. Ou que essa justiça só estava disponível para o povo judeu, circuncidado. Porém, aqui é fundamental percebermos o que Paulo vai dizer. O texto diz outra coisa. Versículo 10. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele, Abraão, ainda não havia sido circuncidado. A justiça já havia sido atribuída a Abraão em Gênesis 15, versículo 6. E Abraão foi circuncidado somente em Gênesis 17, versículo próprio lá. A promessa veio antes. Portanto, a circuncisão não era uma condição para Abraão ser considerado justo. Ela era apenas o sinal, versículo 11, olha o que ele diz aqui, o selo. A circuncisão era apenas o sinal de uma fé que já havia iniciado antes, um selo do que Abraão já era, e pela fé somente. Era o sinal físico de uma realidade espiritual. Aí você começa a entender batismo e ceia. Era um sinal físico de uma realidade espiritual anterior, e essa realidade não dependia de se ter o sinal, inclusive. Porque senão cancela-se a promessa, Paulo vai dizer. Tem muitas aplicações para a nossa realidade aqui hoje. Portanto, Paulo conclui nos versículos 11 e 12 o seguinte: se Abraão foi salvo pela fé sem a circuncisão, então as pessoas não judias incircuncisas também serão salvas pela mesma fé, sem circuncisão. A cronologia da vida de Abraão é prova concreta de um princípio que o Paulo apresenta aqui para nós agora. Veja Romanos capítulo 3, versículos 29 e 30. E a gente já trabalhou esse texto. Romanos 3, 29 e 30. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. É o mesmo caminho. Mas aí nós chegamos no versículo 13. De novo, Paulo vai comparar aqui os dois modelos de fé. No versículo 13, ele vai escrever: porque não foi por meio da lei, ou seja, por causa de obediência, que Abraão recebeu a promessa de que seria herdeiro do mundo. Mas como? A lei fora dada por Deus a Moisés, cerca de 500 anos depois que Abraão viveu e foi salvo. Não havia lei escrita. Ele não podia ter obedecido à lei mosaica, uma vez que ela ainda nem existia. Como então Abraão foi salvo? Pela confiança nas promessas de Deus, pela fé. Na verdade, a lei não pode ser o caminho para a salvação. E todas as religiões, basicamente, têm essa premissa. O Evangelho é uma surpresa. Todas as religiões têm algum tipo de prática, de rito, de ascese, de envolvimento moral, de disciplina, que supostamente te leva a merecer futura salvação.
Pois Paulo já está nos dizendo aqui que esse caminho não vale a pena começar. Versículo 14: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé, anula-se a promessa, porque a lei produz a ira. Sim, porque o Deus Santo coloca os seres humanos diante de uma impossibilidade de cumprir a lei por causa dos seus pecados. E logo a condenação é consequência. Nós somos expostos à lei pura, santa e justa. Faz um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética sobre todo o nosso ser, e todos são considerados culpados, pecadores. Se você vive pela lei, não pode receber o prometido, porque você está confiando no salário e não no presente. Lembra lá do que Paulo falou? Da doação e do salário? O salário é obrigação, o presente é doação. A gente às vezes trabalha com Deus na forma de profissão. Eu fiz tanto, Deus, agora Tu me devolve, Tu me honra. Eu me dediquei tanto, Senhor, agora responde. Nos falta consciência da nossa maldade e da grande bondade de Deus. Se a promessa repousa sobre qualquer tipo de obediência, minha, sua, a promessa é inútil, porque ela não vai se cumprir se ela estiver condicionada à tua correspondência. Ninguém obedece à lei. Paulo já mostrou isso exaustivamente no capítulo 2 e 3. A lei só pode nos mostrar onde deixamos a desejar. Pega o Sermão da Montanha. Pega lá. Cada um dos comandos e mandamentos de Jesus. Ali lei também. Quem chamar o sermão tolo está sujeito a julgamento. Quem se irar. A lei nos enquadra. E esse é provavelmente o que Paulo quer dizer no versículo 15, a frase final, onde não há lei também não há transgressão. E é por isso que, evidentemente, nós somos tentados em nossos dias a não fazer mais pregação da lei, a não enquadrar o pecador, a não mostrar o pecado, e essa é a estratégia para esvaziar a cruz e a razão dela. Se não há mais pecado, por que Jesus? Se não há mais morte, ressuscitar do quê? Para quê? Então, nesse sentido, a lei não pode deixar de ser pregada. Paulo não quer dizer com isso que se alguém não conhece a lei, não pode ser culpado de pecado. Há quem interprete dessa forma, né? Bom, mas então tá, eu não sabia. Experimenta dizer isso para o nosso judiciário hoje. Já está lá nos primeiros artigos, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Além do que Deus se revela na criação. Ou seja, a transgressão carrega o sentido de uma contravenção deliberada e consciente de um limite. Por exemplo, se eu invado uma propriedade particular, sou culpado de invasão. Porém, se eu vejo uma placa, propriedade particular, mantenha a distância e invado essa propriedade, eu dou um passo além já como transgressor. Tem até diferença, né, entre uso capião e invasão. Conhecendo a lei explícita, eu a infrinjo. Conhecer a lei não nos torna herdeiros, só nos torna culpados. Por essa razão, meus irmãos, a promessa procede, só pode proceder, versículo 16, da fé. Para que seja segundo a graça. Mas quando eu falo aqui de lei, não pense em coisas grosseiras. Pense, por exemplo, como a Carolina falou ontem, as mulheres na vanglória, nos ciúmes, na ira. Pense na cobiça. Imagine pensamentos impuros.
Porque a gente tende a se focar demais em alguns pecados societariamente reprovados ou aparentemente mais grosseiros. Vimos isso em Romanos 1, que a própria homossexualidade está dentro de um contexto de outros pecados. A grande verdade é que o pior pecado é negar o Filho de Deus. Como a fé salvadora é uma confiança nas promessas de Deus, a salvação chega até nós garantida. Olha o versículo 16 aqui. Porque não depende de nós, é completamente feita, selada, concretizada por Deus. Uma vez que depende da promessa de Deus e não da nossa obediência. E está disponível em igual medida para judeus e para não judeus. Como no versículo 3, Paulo mostra que o seu argumento se baseia nas Escrituras. Deus prometeu fazer de Abraão pai de muitas nações. Como nosso pai na fé, ele agora tem filhos pelo mundo inteiro. É correto dizer que nós somos filhos de Abraão. Restringir a oferta de salvação a Israel é contradizer as promessas de Deus, quando o próprio Abraão ainda não havia sido circuncidado para pertencer de fato ao povo de Deus. Paulo conclui suas considerações sobre Abraão no trecho que vai do versículo 17, segunda parte, até o 25. E Abraão agora vira um estudo de caso. Abraão teve ali uma fé real, viva. E nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo nessa expressão de fé de Abraão, porque afinal nós somos os seus filhos. E somos chamados a ter a fé que Abraão teve. Afinal, o que significa crer em Deus? Essa é uma pergunta importante. O que significa crer em Deus? Abraão nos mostra aqui que pelo menos crer em Deus implica em 3 coisas. Primeiro, saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Daí o tema do nosso sermão hoje. As coisas e a realidade são maiores do que o modo como nos sentimos ou como elas parecem ser. Veja o versículo 19. Abraão levou em conta o próprio corpo amortecido. Sim, ele olhou para a sua realidade de incapaz de ser pai. E de Sara também. Porém, Deus lhe prometeu descendentes em Gênesis 12. Mas ele não tinha nenhum. O texto chega a dizer que ele tinha quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara era uma realidade. Mas Paulo, em outro lugar, vai escrever que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Meu irmão, minha irmã, fé não é o oposto de razão, mas, às vezes, fé é o oposto de sentimentos e aparências. Fé não é o oposto de razão, como muitas vezes se vê pregar por aí afora. Não caia nessa. Mas fé é o oposto de sentimentos e aparências. Abraão olhou para o próprio corpo e lhe pareceu desesperador. Mas ele não vivia de aparências. Isso nos mostra que a fé não é um simples otimismo, como tanto a gente ouve hoje. Um otimismo em relação à vida real. A fé também não é fé em si mesmo. A fé é o contrário. A fé começa na morte da autoconfiança. Por isso que o trabalho coaching, nesse sentido, quando misturado à fé, é um enorme desserviço.
A fé não é um simples otimismo em relação à vida em geral, tampouco é fé em si próprio. A fé começa com uma espécie de morte da autoconfiança. Fé é continuar alguma coisa a despeito da nossa fraqueza, apesar dos sentimentos e apesar das percepções. Então estava lá Abraão diante de si e da sua mulher e também diante da promessa de Deus. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero destacar, até sobre cosmovisão, sobre cognição, sobre leitura de mundo, compreensão de mundo. A realidade é maior do que o modo como nos sentimos ou como as coisas parecem ser. Segundo, crer em Deus é concentrar-se nos fatos acerca de Deus. Apesar da aparente impossibilidade das promessas serem mantidas, Abraão, pela fé, o texto diz, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, versículos 20 e 21. Ele se concentrou nas realidades acerca de Deus. Isso mostra que a fé não é ausência de raciocínio, mas sim profunda insistência em agir a partir da reflexão calculada, em vez de simples reação às circunstâncias, reação emocional. Abraão ponderou e considerou que valia mais dar crédito à palavra de Deus. Esse é o tipo de raciocínio do qual estou falando. Do que a gente apenas emocionalmente, supostamente, ser inclinado à direita ou à esquerda, porque sentiu naquele momento. Abraão ponderou e considerou o poder de Deus. Ele não negou o seu corpo fraco, e nem o da sua mulher. É isso que eu estou querendo que você entenda. Ele acreditava que o Deus que lhe havia prometido um filho era capaz de dar vida aos mortos e chamar à existência as coisas que não existem, versículo 17. Então Abraão se concentrou nos fatos acerca de Deus. Vamos imaginar Abraão raciocinando mais ou menos assim. Se existe mesmo um Deus criador, e eu sei que existe, Ele deve ter todo o poder, um poder sem limites. Deus sabe que Sara e eu estamos velhos, mas foi Ele quem colocou no céu o sol, a lua, e espalhou as estrelas como areia com ambas as mãos. É ridículo, Abraão pode ter pensado, eu achar que nossa idade representa um obstáculo para um Deus assim. Isso é raciocínio. Então não caia nessa da fé contra a razão. O problema está com a nossa razão corroída pelo pecado, não com a racionalidade em si, especialmente a regenerada. Não faça mais essa oposição, não caia mais nesse engodo. É claro que Abraão ponderou, é claro que ele pensou, é claro que ele raciocinou que caminho iria fazer. Fé é pensar em Deus, concentrar-se nos fatos acerca dele. Claro, temos muito mais fatos relacionados com Deus em que podemos nos concentrar. Maiores demonstrações do seu amor. Nós, por exemplo, vimos a cruz, o Filho de Deus morrer no Calvário. Sabemos que Deus fez do útero estéril de Sara um lugar de vida. E sabemos também que Deus devolveu vida ao seu Filho. Temos aqui cristãos, irmãos e irmãs, muito mais em que nos apoiar do que Abraão tinha ao considerar quem é Deus e do que Ele é capaz. Temos muitas coisas em que nos concentrar para dizer, Ele é fiel, Ele é grande e Deus é poderoso. Isso tem a ver com mentalidade cristã. Por isso a tentação de não ler a Bíblia, de não saber sobre Deus, de não ser lembrado sobre Deus, para você deixar-se tomar por sentimentos e emoções e aparências. Preste bem atenção no que eu estou dizendo nessa manhã. A realidade é além daquela que a gente costuma enxergar. E segundo, crer em Deus, segundo Abraão, é concentrar-se nas verdades sobre Deus.
Hoje nós temos mais motivos ainda para crer nesse Deus. Terceiro, o que é imitar a fé de Abraão? É confiar na palavra, tal como dita por Deus. Versículo 21, Abraão cria que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Crer em Deus não é pensar em Deus apenas, mas confiar na sua palavra. De fato, é tomar Deus por sua palavra. Aliás, o próprio verbo, a palavra encarnou. Deus é a sua palavra. Mesmo quando não existe mais nada em que se apoiar, quando os sentimentos, a opinião popular, os formadores de opinião, os desigrejados, o senso comum parecem contradizer, Deus segue sendo fiel. É olhar para o que Deus disse e deixar que isso defina a realidade para você, deixar que defina quem de verdade você é e não o que dizem que você é. Ah, meus irmãos, isso é viver pela fé. Abraão nos mostra o caminho para fortalecer a nossa fé também nesse caso aqui. Ele sugere, saiba muito sobre Deus, estude, reflita, medite. Gostei muito de um vídeo recente do Jonas Madureira em que ele contrapõe exatamente essa ideia de que o cristão tem que ser simples. Leia-se, não estudar, não investigar. Você pode ter muito conhecimento e ser simples. Uma falácia. Ou seja, dedique-se a estudar, a conhecer, a ler sobre Deus. E você vai reagir desta forma. Abraão conseguiu vencer o seu senso de fraqueza, deduzindo coisas com base no que ele sabia sobre Deus, na sua caminhada com Deus. E é por isso que ele percebeu que o corpo para ele não era um limite. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você precisa fazer a mesma coisa. Como é que você quer ter uma fé diante de tantas vozes contraditórias em nosso tempo, olhando para a sua realidade, para as suas doenças, para a sua idade, para os seus medos, e você com isso vai imaginar que vai tirar força de si mesmo? Deus não pede isso de você. Deus pede que você confie em Deus. Mas que para confiar você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, uma das coisas possíveis são as Escrituras. O convívio na comunidade cristã, aprender uns com os outros sobre Deus e o que Ele faz, ler sobre a história da igreja. Agora, hoje não, hoje a gente vive na internet, a gente vive nas redes sociais, a gente conhece sobre os formadores de opinião, sobre os youtubers, conhece um monte de coisa por aí afora. É natural que a igreja esteja enfraquecida como movimento. Não consiga fazer resistência, não consiga afirmar a sua fé e ceda a teologias bastante complicadas, misturadas com autoajuda. Não é surpresa que isso aconteça. Saiba mais sobre Deus, estude. Se você puder, faça um curso de teologia, faça outros cursos, compre livros. Está lá aquela biblioteca para você dispor dela. No tema da família, no tema das ofertas, no tema do serviço social, no tema do casamento. A gente sabe pouco. E a nossa racionalidade está sendo moldada para funcionar nos mesmos parâmetros angustiantes do nosso tempo. Segundo, além de saber mais sobre Deus, haja com base nas promessas e na palavra de Deus, mesmo quando for difícil. Viver com fé é viver considerando essas promessas como verdades. Por exemplo, você doa seu dinheiro com generosidade. Embora possa parecer arriscado em termos econômicos, você vai lá e confia, e você doa, porque você confia que Deus cuida de quem dá generosamente. Aliás, é incrível no meio da comunidade
muitas das vezes os irmãos que mais ofertam são os que menos têm. É incrível isso. Porque quanto mais a gente tem, parece que mais medo de perder a gente tem, mais confia que aquilo ali é que nos dá subsistência. Que terrível tentação. Eu sei disso. O que esse texto de Malaquias sobre dízimos e ofertas fala? Vou citar só o versículo 9. Ponham-me à prova nisto, o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E eu conheço irmãos que realmente têm sido abençoados nessa área, porque eles confiam em Deus, eles não estão fazendo negócio com Deus, eles estão crendo em Deus, o que é diferente. Muitos de nós não temos essa confiança. Eu tenho que ser honesto aqui nessa manhã, não temos essa confiança para ofertar. A não ser que Deus supostamente prometa que a gente dando agora, mês que vem entra mais. Isso não é fé, esse negócio. Fé é confiar que Deus sabe o melhor, suprirá todas as tuas necessidades. E você ajudando os outros, estará servindo, assim como Deus te serviu. Meus irmãos, aqui todos nós somos enquadrados. E eu sei o que eu estou falando. Fé. Um outro exemplo é você diz a verdade em particular. Aliás, você diz a verdade, embora isso possa lhe custar um amigo ou até o favor de um círculo de pessoas em particular. Porque você sabe que isso agrada a Deus. E Deus é o Senhor da história e tem nas mãos o coração de todos os seres humanos. Ou você teme mais perder as amizades e não confia em falar a verdade. E você mente, você é cúmplice. Por medo de perder a amizade, você devia confiar em Deus, que coordena o coração das pessoas. Então, às vezes, você vai lidar com um assunto, com um irmão, uma irmã, uma família. Você tem que fazer o que é correto e confiar que Deus é que vai se encarregar de curar as coisas. Do que você calcular se a relação vai se manter, e dependendo se você acha que não vai se manter, você não fala a verdade. Você tem que falar a verdade porque é Deus quem conduz o coração das pessoas. Você está entendendo isso? Não é a gente que faz o acerto. A gente só é instrumento. É Deus que move os corações das pessoas. Não tema perder amigos. Porque é Deus quem vai fazer dessas pessoas nossos amigos. Isso significa não cantar apenas, mas agir confiando em Deus. A vida de Abraão também nos lembra como a verdadeira vida de fé é. Paulo diz, versículo 20, que diante da promessa de Deus, Abraão não vacilou em incredulidade. Contudo, uma leitura rápida do relato da sua vida em Gênesis sugere que Abraão vacilou, sim, e vacilou. Abraão, em Gênesis 15, duvida da promessa de Deus. Abraão mente sobre Sara ser sua esposa, porque ela também era sua irmã, mas ele preferiu omitir que ela era sua esposa. Imagina, hein? Você com medo de morrer, tua esposa é sequestrada ou, sei lá, diante de uma situação semelhante, você nega a sua esposa. Que Abraão é esse especial, obediente, piedoso, que a gente tem como um ícone distante da nossa realidade? Que nada. Abraão era um pecador. Abraão tentou concretizar por si mesmo a promessa de Deus de lhe dar um filho. Tomou Sara, aliás, a serva de Sara, Agar, e deu à luz a Ismael. Abraão, queridos, nem sempre vivia a sua fé. E é isso que às vezes falta explicar com todo o contexto devido. Sua obediência não era perfeita, porque senão a promessa não era pela fé, era por obediência.
Sua confiança variava, mas a fé que ele tinha não se extinguia um pequeno grão de mostarda. Ele estava ali. Olhava para o corpo, olhava para Sara, olhava para o que ele próprio fazia, mas ali estava a sua fé em Deus. Ele se apegou às promessas de Deus, mesmo nas próprias falhas e fracassos. A gente tem que cuidar, inclusive, quando a gente trabalha os heróis da fé. Heróis da fé, eu gosto da palavra. Heróis da fé, em Hebreus 11. Pessoas como nós. Os mesmos sentimentos. Ele se apegou às promessas de Deus, mesmo nas próprias falhas e fracassos. E ao fazê-lo, versículo 20, foi fortalecido na fé. Ele era capaz de olhar para um erro e dizer: isso me lembrou de que minha única esperança é confiar na promessa de Deus e confiar em Deus para cumprir a sua promessa. Meus irmãos, isso define quem é povo de Deus. Nunca esqueça isso. A vida de fé não é vida perfeita, como muitas vezes te anunciaram, até essa imagem cair, fracassar, líderes e mais líderes se auto-empoderando, como se fossem seres angelicais de outro mundo, de outra categoria, e não precisa muito tempo para a ruína aparecer. A vida de fé não é vida perfeita, é vida que se apega ao Deus que disse que fará. E que vê as lutas, as alegrias, os fracassos como meios de aumentar nossa conexão com Deus, que sim faz todas as coisas, que sim é fiel. Assim é a fé. A qual no momento em que depositamos nossa confiança nas promessas de Deus, versículo 22, nos é atribuída como justiça. Você não merece nada. Você é incapaz de merecer. Você foi agraciado pela promessa. E você é convidado a receber isso pela fé. O ensino de Paulo é que o trecho maravilhoso de Gênesis 15, 6, não é só por causa dele que está escrito, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída. Como a fé salvadora é aos nossos olhos. É crer, versículo 24, naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus e confiar na promessa de que Deus levou o seu Filho a morrer por causa das nossas transgressões e para a nossa justificação. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Essa é a mensagem da boa esperança. A fé de Abraão estava na promessa de um descendente. Nossa fé está num Deus que diz que um dos seus descendentes já cumpriu essa promessa. E essa é a promessa que deve definir nossa realidade e moldar nossa vida. Está aí o símbolo maior da nossa fé. Graça, redenção, promessa que recebemos pela fé. Ao convocar Abraão e Davi como testemunhas, e na semana passada a gente falou mais de Davi, Paulo prova que a justificação pela fé começou antes da circuncisão, antes da lei, que ela foi, continuou sendo e deve ser sempre uma justiça atribuída àqueles com fé salvadora. Isso é viver pela fé. Ao provar isso, Paulo também demonstrou diversas consequências que há em ser justificado pela fé. E ele vai continuar isso no capítulo 5. E eu vou apenas listá-las aqui para concluir. Primeira consequência: nenhuma vanglória. Não resta vanglória. Nossa justificação é atribuída, recebida, creditada. A gente não fez nada para que ela nos fosse dada.
Saber disso nos leva a dar glórias a Deus. E como a Carolina falou muito bem ontem, não é apenas dizer eu faço tudo para a glória de Deus, mas é viver de tal maneira que tudo de verdade na sua vida glorifica a Deus. E ter uma humildade cheia de esperança acerca de nós mesmos. Então, primeira consequência da justificação, nenhuma vanglória. Segundo, nenhuma covardia. Sabemos que somos pecadores e que nossos pecados são cobertos. Não temos os pecados contados contra nós, nem os pecados do futuro. Como disse esse capítulo, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais imputará. A justificação é um status recebido, inclusive, sobre pecados futuros. Não é um aval para você sair pecando. Essa discussão vai voltar em Romanos também. Não temos mais os pecados contados contra nós, antes temos a justiça atribuída a nós. E isso produz a bênção da alegria grata e da profunda segurança, e é motivo de nos fazer sair daqui nessa manhã dando glória a Deus. Terceira consequência, uma grande identidade. Estamos incluídos no grande plano do que Deus está fazendo na história. Estamos conectados com Abraão, gente. Sabe o que é isso? Filhos de Abraão, pelo fato de termos a fé que Abraão teve. Essa é a história da salvação da humanidade, desde a criação, passando pela queda, operando a redenção, até um dia vivermos a consumação. Isso produz um grande propósito e a compreensão de que estamos fazendo parte da história de Deus no mundo. É bem maior do que a minha luta, do que a minha doença, do que o meu desafio. É algo muito maior. Quarto, a justificação da plena confiança. A promessa de herdar a terra, de desfrutar da vida eterna em um mundo renovado é de graça e repousa sobre a obra e o poder de Deus de cumprir a sua promessa e não no nosso desempenho. Isso nos capacita a viver sem medo do futuro e também a não nos desesperarmos diante dos fracassos, porque eles virão. Para todos aqui, as dores, os fracassos, os tropeços virão. Quinto, esperança quando a esperança se foi. Não havia nenhuma esperança para Abraão e Sara, exceto a esperança da promessa de Deus. Não temos nenhuma esperança de vida eterna, exceto o fato de Deus ter prometido em Jesus que somos justificados. Podemos enfrentar a perda de coisas de que gostamos e sofrer quando eles, nossos bens, amigos, família, são levados. Contudo, não perdemos a esperança, nem sentimos que a vida não vale a pena ser vivida por causa dessas perdas. Muita gente se lamenta diante de perdas e tem essa conclusão: a vida não vale a pena ser vivida. Vale sim, a vida veio de Deus. Quem crê em Deus consegue enfrentar qualquer coisa e dizer: ainda tenho as promessas de Deus, isto basta. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você a refletir sobre a sua fé. No que ela se baseia? Quando você está empregado? Quando você está saudável? Quando o seu casamento está numa fase tranquila? Quando você está numa igreja saudável? Quando você vem todo domingo, frequenta os cultos semanalmente? Quando você faz os seus devocionais? Quando você jejua? Quando você oferta? Quando você canta? Deixa eu te dizer assim, nada disso deve ser a garantia da sua fé. Nada disso. Aliás, a promessa de Deus é garantida exatamente porque é de Deus.
E ela nos é dada pela fé, pela graça do nosso Deus. Então, nesta manhã, você que está aí, desanimado, triste, abatido, ser cristão não é negar essa realidade. Está lá Abraão olhando o seu corpo, olhando a idade de Sara. Mas é olhar para a realidade além dessa e se fortalecer pela fé e dar glória a Deus. Não é negar a realidade. Aliás, a gente estava cantando uma canção aqui que precisa ser bem entendida, né? Deus não se compara às coisas deste mundo. Nós não estamos aqui falando de um dualismo. Deus e o mundo enquanto criação. As coisas deste mundo refere-se ali na canção às coisas do sistema pecaminoso desse mundo, não as coisas que Deus criou. Não há antagonismo entre Deus e as coisas que Ele criou. A não ser que você faça ídolo das coisas, mas aí a coisa não é o problema, é o seu coração idólatra. Senão você vai ter um problema de consistência, né? Você vai ver só um Deus que redime e não um Deus que cria e que mantém a criação. As coisas deste mundo são nada diante dele, é verdade, mas refletem a sua glória. E essas coisas Deus vai redimir um dia. E fez para também, por meio delas, ser revelado. Para que usufruamos dessas coisas, mas crendo nele e na sua palavra. Baixa a tua cabeça nessa manhã.